por vir. Os seus defensores fundamentam-se especialmente em Hebreus, 1 Coríntios 10, 11. O ponto fraco dessa abordagem é que minimiza a revelação àqueles que a receberam primeiro, pois não há evidência de que estavam agindo em benefício de outros que viriam depois deles. Além disso, qualquer coisa na exposição que não puder ser forçada para se adequar ao tipo é ignorada. É provável que em todos estes casos a analogia seja a melhor abordagem. Esta afirma que é um e o mesmo Deus que age e fala em toda a Escritura, e que a natureza do homem não mudou, embora o seu conhecimento tenha aumentado. Por isso, há uma unidade singular inerente aos atos, à orientação e às instruções de Deus. Isso não oferece uma solução automática aos textos problemáticos do Antigo Testamento. Mas uma vez que o leitor aceite os fatos da situação descrita, fatos que não foram artificialmente produzidos por Deus, como a tipologia às vezes parece sugerir, ele vai reconhecer neles o resultado inevitável do encontro entre o pecado do homem e a justiça de Deus. A analogia também vai nos proteger do mau uso do dispensacionalismo, que parece sugerir que Deus tenha diferentes alvos e padrões em diferentes épocas da história humana. 4. Alguns benefícios de se usar corretamente o Antigo Testamento. O Antigo Testamento vai nos proteger da ideia de que a revelação de Deus é principalmente revelação da doutrina correta. Ele nos ensina que ela é, acima de tudo, revelação da restauração de um relacionamento correto entre Deus e o homem no curso da história da salvação. A doutrina correta é um grande benefício, mas o relacionamento verdadeiro com Deus não depende necessariamente da doutrina correta. Ele vai nos proteger também da tendência moderna de julgar as religiões dos outros de acordo com a medida de verdade e erros que afirmamos encontrar nelas. O Antigo Testamento nos protege do culto ao léxico e à filosofia dos gregos na nossa interpretação do Novo Testamento, pois sua linguagem e perspectiva estão finalmente fundadas no Antigo Testamento. O mesmo se aplica aos esforços de entender o Novo Testamento em termos da religião helenística do judaísmo do século I. A religião helenística é ignorada, a não ser à medida que a igreja em crescimento entrou em contato com ela. A atitude do Novo Testamento, em grande parte, é a mesma do Antigo Testamento em relação ao paganismo, que constantemente ameaçava Israel. Embora os escritos judaicos antigos iluminem as nuances dos ensinos de Jesus e de Paulo, o Novo Testamento começa essencialmente onde parou o trabalho de Esdras. É necessário observar que os homens de Qumran não são mencionados no Novo Testamento. Não há indicação alguma acerca dos aspectos que separavam os fariseus em pelo menos dois grupos hostis. Só são mencionados 2 pontos que os distinguiam dos saduceus, Marcos 12:18 e Atos 23:8. O Antigo Testamento deveria guardar-nos da ideia de que a crença correta ou a experiência carismática podem tomar o lugar da conduta correta, ou que o Novo Testamento está nos apresentando simplesmente uma lei mais elevada. Acima de tudo, ele descarta qualquer ideia de que o homem seja capaz de encontrar um lugar em que possa agir de forma independente de Deus. O Antigo Testamento nos dá uma galeria singular de retratos de homens e mulheres que caminhavam com Deus pela fé. Uma apreciação mais atenta nos teria salvo da superstição, do ministério e dos dons espirituais de mais brilho. Teríamos sido menos tentados a resolver os problemas por meio da fuga do mundo e teríamos expressado uma grande apreciação pelo fato de que Deus é glorificado por meio da realização da sua vontade no mundo. Teria havido também menos depreciação do físico. 5. A interpretação do Antigo Testamento. Embora o Antigo Testamento sempre deva ter a liberdade de falar por si próprio,
pois é a revelação de Deus, mesmo quando aponta para o seu cumprimento no futuro, precisa ser sempre ouvido à luz de Jesus Cristo. A Bíblia é um livro e nenhuma das partes pode contradizer outra, mesmo que falem com ênfases diversas. Não se pode esquecer, no entanto, que contradições aparentes podem ser explicadas por meio de uma verdade mais elevada que abarque as duas afirmações. A revelação progressiva nunca significa que ela seja incorreta, mas somente que é parcial. Quando o que é perfeito vem, interpreta o que é parcial, mas não o revoga, enquanto o que é parcial nos ajuda a compreender o que é perfeito. Daí ele vai dar a bibliografia, né? É meio grandinha a bibliografia. Isso aí. E aí termina na página 92.